tudo bem? E aí, preparados para mais um encontro? Hoje vamos estudar história. Lembra que a gente começou com os franceses, um pouco de holandeses? Isso, essa aula é continuação sobre a ocupação dos holandeses. No capítulo anterior, vimos algumas conquistas, né? Sobre o cultivo da cana-de-açúcar na Bahia e em Pernambuco. E aí, nesse texto agora, da página 33 e 34, vamos ver uma nova ocupação dos holandeses. Então, peguem aí o livro de vocês, na página 33, nova ocupação holandesa. Mas antes, lembrando o cantinho de estudo, vestir a camisa da farda, deixar todo o material completo à vista para não ter que estar saindo, para não perder a concentração. Então, vamos lá, pegando o livro. Isso, então vamos sentar aqui, lá vem a história. Então, nesse capítulo agora, vamos ver que os holandeses vão retornar ao Brasil. Vão fazer uma nova ocupação. E isso acontece em 1630, quando os holandeses resolvem ocupar as áreas coloniais de Portugal. E aí eles vão principalmente ocupar os povoados de Recife e Vila de Olinda, em Pernambuco. Por quê? Porque lá era o centro do cultivo da produção de açúcar. E aí começou novas batalhas entre portugueses e holandeses, até que em 1634 eles conquistaram as capitanias de Itamaracá, Rio Grande, Sergipe e Paraíba. Olha só, eles foram ocupando mais territórios. Até que em 1637, o governador holandês resolveu incorporar na capitania do Ceará um novo mandato, um novo governo, que seria... Quem seria que vinha, minha gente? Alguém já ouviu falar de Maurício de Nassau? Aqui em Natal tem até uma universidade, né? A Maurício de Nassau, que é uma homenagem ao conde que veio da Holanda para participar dessa povoação, dessa nova administração dos holandeses aqui. Então, ele veio ao Brasil, Maurício de Nassau, e aqui ele teve uma administração e foi reconhecida como Brasil holandês. Nisso, com a administração de Nassau, ele emprestava muito dinheiro e investia na mão de obra escrava. Esse investimento que Nassau fazia era em troca da produção de cana-de-açúcar. Então, ele ia lá, tinha um bom relacionamento com os senhores de engenhos, emprestava dinheiro, investia na mão de obra escrava e, em troca, eles tinham essa parceria nesse cultivo de cana-de-açúcar, né? Era revestida em valores para os holandeses. Com essa administração de Nassau, as colônias holandesas, eles tiveram vários recursos, vários investimentos. E aí tiveram reforma urbana, através de construção de ruas, de praças, jardim. Então, veio muita benfeitoria também com essa ocupação holandesa. Tá certo? Então, o importante é vocês saberem que, da primeira vez, os portugueses correram com os holandeses, mas essa nova ocupação, eles conseguiram conquistar, derrotar os portugueses em alguns pontos da história, né? Principalmente em 1634 e 1637, onde eles ocuparam, tiveram domínio nessas capitanias que eu já citei. E o Nassau, quando veio administrar o Brasil holandês, que eles falavam, né? Trouxe também investimentos para o Brasil. Principalmente o investimento da cana-de-açúcar, veio a reforma urbana, né? Que foi a construção de ruas, jardins, praças, como eu já tinha mencionado antes. E no livro traz algumas fotos aí da cidade de Maurícia, em Recife. E a outra seria Olinda, no século XVI. Podem ver que tem duas figuras que vocês verem aí, duas regiões diferentes colonizadas pelos holandeses, ok? Então, vamos para a página 34 e a realização da atividade. E na página 34, a gente vai perceber
que durante a administração de Nassau também houve crises. E então o que aconteceu? O Maurício Nassau, ele fez muitas benfeitorias, mas não foi o esperado do governo holandês. Esperavam mais dele. E aí, a administração dele não gerou essas expectativas todas que o governo investiu, né, o esperado, o lucro para os holandeses. E aí começou uma crise em 1644, onde a Holanda pediu a volta do Nassau, né? E assim começou a ter uma quebra aí, uma insegurança, ficou um estresse danado aí entre os holandeses e os portugueses. E com essa crise, eles começaram a perder espaço para os portugueses. E aí, o que aconteceu? Nessa coisa tensa aí, com a ida do Nassau para a Holanda, gerou essa crise. E aí, o que aconteceu? Os holandeses perderam parcerias. E foi nesse momento que os portugueses se aliaram com os índios, os fazendeiros, porque já estavam cansados de serem cobrados por impostos, escravos querendo a liberdade. Então, Portugal conseguiu aliar, né, pegar esses aliados e começaram a lutar contra os holandeses. E aí, em 1645, houve uma revolução, houve uma guerra aqui, conhecida como Insurreição Pernambucana. E aí, mais uma vez, os holandeses foram derrotados pelos portugueses. E aí, vocês vão fazer a atividade da página 34 e 35, com esse resumo da história. Tudo que eu falei tem no texto. Então, gente, não dá, né, para ficar. E qualquer curiosidade, não fica sem fazer atividade. Dá pausa, volta, volta novamente, atrasa, adianta. Faz a leitura no livro, procura no Google, que vocês vão conseguir, tá bom? Atividade para casa, 34 e 35, sobre a ocupação dos holandeses. A segunda ocupação dos holandeses no Brasil. Beijos.